a grande e maravilhosa presença e presente de Deus para a nossa vida. O nosso Deus, Ele é o Deus poderoso. Tem pessoas que não compreendem o poder desta graça, o poder desta salvação, e às vezes apenas pelos olhos humanos começam a julgar e dizer: não tem jeito para este homem, não tem jeito para esta mulher, já fez tantas coisas erradas, não tem perdão. Mas eu quero te dizer que o nosso Deus é o Deus que é misericordioso. Ele é um Deus que a sua graça, que a sua misericórdia, Ele nos alcança de maneira maravilhosa. Para o homem é impossível. Para o homem é impossível. Mas para Deus nada é impossível. Porque o nosso Deus, sim, Ele é o Deus do impossível. E Ele sempre está conosco. E eu quero te dizer nesta noite, o nosso Deus, Ele é um Deus que tudo vê, tudo sabe. Ele é um Deus que perdoa pecados. Ele é um Deus que não rejeita aqueles que eu buscam, que vão ao seu encontro. Ele não rejeita, porque Ele é um Deus poderoso. Ele é um Deus misericordioso. Ele é um Deus que perdoa, que sara, que cura, que Ele escreve o nosso nome no livro da vida. Esse é Jesus Cristo de Nazaré. Certa vez pensando, já contei várias vezes, mas sempre é bom falarmos sobre experiências que nós temos. Certa vez pensando como é que Deus sara, como que Deus perdoa os nossos pecados, como é que pode. Eu entendia até 95%, me esforçando muito, entendi até 97%, mas nunca era 100%. Como é que Deus perdoa um homicídio? Como que Deus perdoa homens que cometem tantas coisas terríveis no mundo? E aí Deus perdoa e escreve seu nome no livro da vida. E eu ficava me questionando sobre essa situação. Como o Senhor faz esta salvação tão grande? Como, Senhor? E eu me perguntava, e teve um certo dia que Deus me mostrou, e eu pude entender daí em diante, de forma 100%, como é que Deus perdoa o ser humano, como é que Deus perdoa aquele ladrão, como que Deus perdoa aquele estuprador, como é que Deus perdoa aquele assassino, como é que Deus perdoa. Eu pude entender de forma 100%. Certa vez, passando na Record, tinha um programa muito bem conhecido, que era anunciado pelo saudoso Marcelo Rezende, e esse programa se chamava De Frente com Mentes Perigosas. Todos os meses ele entrevistava homens e mulheres que tinham cometido crimes bárbaros, e tinha chamado toda uma repercussão nacional em todos os jornais. E certa vez ele foi entrevistar um homem por nome o Maníaco do Parque, que muitos conhecem. Era um homem que trabalhava ali como motoboy em São Paulo, mas ele pegava as mulheres, levava para um determinado parque e ali abusava das mulheres, matava de forma brutal. E foram mais ou menos mais 9 mulheres que ele fez assim. E o Marcelo Rezende foi entrevistar este homem, o Maníaco do Parque. E no meio da entrevista ele disse: se você que cometeu esses crimes bárbaros, que matou essas mulheres, violência sexual com essas mulheres, você depois matou de forma cruel, muitas foram apoladas. Eu quero te fazer a seguinte pergunta: se você, Marcelo Rezende dizendo ao Maníaco do Parque, se você fosse pai de uma dessas mulheres, o que você gostaria que acontecesse com você? Marcelo Rezende perguntou
ao maníaco do parque. E o maníaco do parque respondeu em outra pergunta. O maníaco do parque olhou nos olhos daquele jornalista e disse: e se eu fosse o teu filho, o que você gostaria que acontecesse comigo? Aquele jornalista pensou no seu filho. E ele ficou sem palavras. E daí eu pude entender como é que Deus perdoa nós. Deus nos perdoa pelo olhar de pai. Quando Deus olha para você é com olhar de pai. Ele perdoa os nossos pecados com olhar de pai, não com olhar de acusador. O mundo todo pode estar te acusando, mas eu quero te dizer nesta noite, o nosso Deus, Ele perdoa pecados pelo olhar de pai. E todo pai que ama o filho, ele perdoa as falhas do filho. Na parábola onde diz que aquele jovem que levou a sua riqueza toda, gastou no mundo, mas quando ele voltou para a casa do pai, o pai perdoou. Ali está a figura de Deus, esperando o filho voltar para a casa do pai. E quando o filho volta para a casa do pai, há perdão. E há uma festa no céu. Pela uma alma que se arrepende. Porque o nosso Deus, Ele não é um Deus de acusar, mas Ele é um Deus misericordioso. Ele é um Deus que perdoa. Hoje estamos debaixo da graça. Algo imerecido, nós não merecíamos, mas pela graça, pela misericórdia de Deus, nós alcançamos a salvação através de Jesus Cristo de Nazaré. Pois Jesus diz, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo de Nazaré. Pois nesta noite nós estamos pregando, falando do amor de Deus a este lugar, a este povoado, na porta da nossa irmã, que Jesus Cristo de Nazaré, Ele é o único que leva o homem ao céu. Ele é o único que está pronto para perdoar, seja qualquer situação. Você talvez pode dizer em seu coração, você que está à escuta da minha voz, não tem perdão para mim, não tem jeito para mim, mas eu quero te dizer que o nosso Deus é o Deus que tem um olhar de pai diante de ti. E quando Ele te olha com olhar de pai, Ele perdoa os teus pecados, Ele perdoa as tuas falhas, porque Jesus Cristo de Nazaré, Ele é maravilhoso em nossa vida. Ninguém pode calar um adorador, porque quando está na presença do nosso Deus, a sua presença há fartura de alegria. Colocamos isso em nosso coração. Não podemos andar cabisbaixo, triste, porque na presença do nosso Deus há fartura de alegria. Volto a dizer, a alegria do Senhor é a nossa força. Toma posse dessa promessa. A alegria do Senhor é a tua força. A alegria do Senhor é a tua força na tua casa. A alegria do Senhor é a tua força no teu trabalho. A alegria do Senhor é a tua força onde quer que você esteja andando. Porque este é o Deus. Este é o Deus que cura. Este é o Deus que liberta. Este é o Deus que nos traz vida e vida com abundância. E eu estou finalizando neste momento, dizendo aos nossos amados que nós não fomos comprados por prata, nem ouro, nem pedras preciosas. Lá em 1 Pedro diz: e sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus,
como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outros tempos foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestou nesses últimos tempos por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e lhe deu glória para que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Aqui está, amados, uma promessa muito linda para nós, que nós não fomos comprados nem por prata, nem por ouro, nem por pedras preciosas, nem por coisas maravilhosas deste mundo que aos nossos olhos são, mas nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Esta é a promessa que você tem, esta é a promessa que a igreja tem, esta é a promessa de Deus para a nossa vida. O maior presente de Deus para a humanidade é Jesus Cristo de Nazaré.